Salve, salve galera! Aqui mais uma vez o professor Vini Reis, hoje para falar de um assunto bem interessante, que é enunciação e linguagem. Bom, muitas coisas do que a gente utiliza no dia a dia acaba passando despercebido, né? Muita coisa. Quando a gente fala em linguagem, tá? Linguagem eu considero o todo da galera, então assim, tudo é linguagem. O modo como eu me visto, as expressões faciais que eu utilizo ao conversar com alguém, até mesmo sinais e símbolos que nós utilizamos no dia a dia, como crucifixos, setas e assim por diante. Então, linguagem é tudo aquilo que comunica alguma coisa. Para você ter uma ideia, até os animais têm uma linguagem específica. O Luluzinho, aquele cachorro que vê o seu dono chegando em casa, fica feliz da vida e começa a abanar o seu rabo. Está utilizando uma linguagem, demonstrando que está feliz, contente com a chegada do seu dono. Bom, no âmbito humano, a gente então considera que linguagem é tudo aquilo que cria significado, cria signos. Vini, o que é signo? É aquele do zodíaco, do horóscopo chinês? Não, nada disso, galera. Quando eu falo em signos, eu estou falando em elementos que constroem sentido, tudo aquilo que gera significado. Nós chamamos isso de signo, tudo bem? Guarde bem esse nome. Então, vou começar a falar um pouco em linguagem e anunciação. E enunciação. Anunciação é aquela música do Alceu Valença, né? Tá, agora eu errei, me confundi um pouco, mas não tem problema. Vem aqui comigo. Enunciação. Bom, vamos começar a ideia. Todo processo comunicativo depende de vários elementos, vários fatores. Você não conversa com alguém, aliás, você não conversa sozinho, você não conversa sem utilizar uma língua. Então, vamos perceber alguns elementos que estão presentes dentro desse processo comunicativo, tudo bem? Primeira coisa que eu preciso para entender esse processo, eu preciso de um código. O que é o código, Vini? Código é a língua que eu utilizo, o idioma que eu utilizo. Eu estou utilizando um código, tá certo? Ah, Vini, mas estou falando sempre de código, língua, linguagem, é sempre um idioma? Ora, se você estiver pensando em matemática, você vai utilizar um código para elaborar esse processo comunicativo. Podem ser os números. Bom, no nosso caso, em língua portuguesa, é o idioma. O código é o idioma. Além do código, eu preciso de um assunto, o tema. O que eu vou falar? Dentro do processo comunicativo, eu preciso de um código e de um assunto. Além disso, eu tenho que considerar neste processo comunicativo o ambiente. Onde eu estou falando? Em qual situação de uso que eu construo esse processo comunicativo? É numa situação, um ambiente de formalidade, onde a língua portuguesa deve ser utilizada mais próxima da norma culta? Ou é um ambiente mais informal? Então, o ambiente é bastante importante. E também os participantes da conversa. Ora, os seus interlocutores. Como eu disse há pouco, ninguém conversa sozinho. Aliás, às vezes eu converso com as paredes. Elas não respondem, mas vamos lá. Por fim, o meio utilizado. Qual o instrumento que eu utilizei para construir esse processo comunicativo? É uma conversa? É um e-mail? Certo? É uma carta? Então perceba como vários fatores influenciam na construção desse processo de se comunicar com outra pessoa. Não é só abrir a boca e sair falando blá, 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 blá. Nananina, não. Este processo comunicativo envolve o código que você vai utilizar. Daqui a pouco a gente vai entender a adequação desse código, dependendo do contexto, porque o código, ele vai depender, a língua vai depender do ambiente em que eu estou utilizando, se é um ambiente de formalidade ou de informalidade. Por fim, vamos lá, para não ficar muito longo esse vídeo, o processo comunicativo, então, depende desses 4 fatores: o código, o instrumento, o assunto, que é o tema que eu estou tratando,
participantes, preciso de pessoas, de interlocutores para estabelecer um processo de comunicação. Afinal, ninguém fala com as paredes. O ambiente também ele vai ser fundamental. Até esqueci, tá? Não são 4, são 5. O meio utilizado, que é o canal de comunicação. Se é uma conversa via WhatsApp, se é uma conversa via e-mail, se é uma carta, se é uma conversa face a face, com as questões paralinguísticas também influenciando, como gesto, comunicação, expressões faciais, etc. Já vemos isso. Caro colega, deu para entender que o processo comunicativo é uma coisa que envolve alguns elementos? Agora eu aprendi a contar, tá, galera? São 5 elementos. O código, que nada mais é que o seu idioma, que ele deve ser adequado ou não ao ambiente. Ambiente este que vai, de certa forma, moldar este processo comunicativo com os participantes. Afinal, sem participantes, sem interlocutores, não há conversa, tá certo? A não ser o Faustão, que conversa sozinho, não é verdade? Ô louco, meu! Bom, preciso de um tema que vai nortear esse processo comunicativo. E por fim, eu preciso de um canal de comunicação, um meio utilizado. Tudo bem? A internet, uma conversa face a face, uma carta, enfim, este é o meio utilizado. Bom, virando a página aqui agora, nós começamos a entender o que é frase e enunciado. Ora, frase, galera, frase é apenas um conjunto de palavras organizadas de maneira a criar um sentido. A gente tem uma infinidade de frases, né? Você pode pegar os milhões de verbetes, as milhões de palavras que nós temos na língua portuguesa e a partir destas milhões de palavras criar outras milhões de frases que geram milhões de significados. Mas quando esta frase é colocada dentro de um processo comunicativo, dentro de uma situação de uso, esta frase se torna um enunciado. Olha que interessante. É como se a frase, dentro do processo comunicativo, ganhasse vida e se tornasse um enunciado, galera. Bom, então já entendi então, Vini, que a frase é apenas a elaboração, a ordenação de palavras dentro de uma sentença e essa sentença cria um significado, um sentido. Isto é uma frase. E quando eu coloco esta frase em uma situação de uso, dentro de um processo comunicativo, onde a gente já tem determinado qual é o assunto, quais são os participantes desta conversa, qual é o canal que eu utilizei, o código, bem como o ambiente, você tem a criação de um enunciado. Olha que interessante. Bom, ô Vini, então o que é adequação? Você deve estar me perguntando. Vem aqui. Quando eu utilizo a língua portuguesa, eu costumo dizer para os meus alunos e colegas que a língua portuguesa, ela é como se fosse uma roupa. Bom, você não vai à praia de terno. A praia é um ambiente mais tranquilo, mais informal. Você pode estar de sunguinha. Bom, não é adequado você ir à praia de terno, sapato, gravata, etc. A língua portuguesa é a mesma coisa. Em várias situações de uso, você pode conversar de maneira que seja mais próxima da formalidade, da norma culta, como também pode conversar de maneira mais coloquial. Vou dar um exemplo básico. Eu estou com meus colegas e vamos todos ao cinema. Aí eu chego e digo: olá, amigo, vocês gostariam de ir comigo ao cinema? Será demasiado divertido. Bom, eu não preciso falar desta forma tão rebuscada com os meus colegas. Eu já chego cumprimentando e aí, parça, bora pro cinema. Bom, percebe como a língua portuguesa ela pode se adequar aos diferentes ambientes, às diferentes situações de uso. Além disso, galera, a adequação também vai depender dos participantes da conversa. Ora, esses participantes, cada um possui uma vivência, possui um repertório de informações, cada um desses possui uma cultura, de certa forma, um ambiente em que foram inseridos e criados, né? Então, cada participante tem uma compreensão do que é a linguagem, a língua portuguesa. Vou dar um exemplo. A minha avó Maria,
ela falava vassoura. Meu nome é Vinícius e ela me chamava de Binício. Ó, Binicinho, vem aqui. Ô, saudade da minha avó, meu Deus. Meu pai é o Venício e ela chamava o meu pai de Benício. Ela trocava o B pelo V. E ela dizia vassoura. Nossa, como é maravilhoso lembrar da vassoura da minha avó, porque ela vivia correndo atrás de nós todos, eu, João, os meus primos, e tomando vassourada da minha avó. Certa vez, eu me deparei na internet com uma situação bastante peculiar e bastante incômoda, devo confessar, e já vou falar sobre isso. As pessoas começaram a corrigir o modo como uma senhora falava. Ah, essa senhora escreve errado e tal, tá. Eu já me incomodei com aquela situação e perguntei a mim mesmo, na internet. Bom, estes idiotas estão levando em consideração a cultura, a erudição desse participante, dessa senhora? Estão levando em consideração se essa senhora teve acesso aos meios de ensino e, portanto, teve condições de aprender as regras da língua portuguesa? Bom, obviamente não, eles não pararam para entender que dentro de um processo comunicativo, ele tem que levar em consideração o grau de erudição desse participante. E quando eu falo erudição, não estou me referindo ao conhecimento de vida, estou me referindo apenas a uma questão acadêmica, apenas a uma informação dicionarística, aquilo que a gente aprende na escola, porque a minha avó sempre limpou o chão com vassoura. Como esta. Vassoura. A norma culta diz: Dona Maria, vó do Vinícius, não é vassoura, é vassoura. A minha avó nunca ligou para a norma e o chão sempre esteve limpo. Pois é. Bom, este pequeno poema nos faz refletir sobre o quê? Sobre que a adequação é a forma como eu utilizo a língua portuguesa, dependendo do espaço, se é um espaço de informalidade ou de formalidade, dependendo dos participantes desta conversa. Tá certo? Então, isso tudo a gente deve levar em consideração no processo comunicativo. É a mesma coisa que eu mandar um e-mail para minha chefa, por exemplo, dizendo: e aí, chefa, como é que você tá, tia? Tá firmeza? Ora, a minha variedade linguística vai estar totalmente inadequada a este ambiente, a esta situação de uso. Portanto, o processo comunicativo não vai se dar de modo pleno. Vai haver algum ruído na comunicação que vai atrapalhar a comunicação entre mim e minha chefa. Percebeu? Vamos agora entender essa ideia de formalidade e informalidade. Pois é, isso aqui atrapalha muita gente, já que se a língua portuguesa é uma roupa e a gente veste essa roupa para ir à festa, ou eu troco de roupa, troco de língua portuguesa para ir ao açougue, e depois eu troco esta língua portuguesa para falar com minhas irmãs, meus irmãos, meus primos, meu pai, etc. Então perceba como eu tenho um guarda-roupa cheio de falares, cheio de línguas portuguesas, e dependendo do ambiente, do lugar aonde eu vou, eu posso utilizar esta ou aquela língua portuguesa. Pois é, muito bem. Portanto, formalidade e informalidade vai nos trazer aquela ideia de quanto mais eu utilizar a língua portuguesa a partir das regras gramaticais, eu estou beirando a formalidade. Vale a pena dizer que a variedade linguística de prestígio social sempre é a que está mais próxima da formalidade, portanto, mais próxima da norma culta, das regras gramaticais. Mas a formalidade, esta variedade mais formal, não anula
linguagem informal, também conhecida como coloquial. Não anula porque existem situações de formalidade e situações de informalidade. Eu não chego ao bar do Senhor João e digo: Senhor João, o senhor por obséquio poderia me arrumar um copo com leite? Bom, eu não vou ao bar do João pedir leite, mas também não vou ao bar do seu João falar desta forma, caro aluno. Eu já digo: seu João, vem aqui, me dê um copo de cerveja bem gelada. É, isso aí. Inclusive, deixo aqui sobre esta questão da informalidade e formalidade, né, ao uso adequado ou não da língua portuguesa, eu deixo uma sugestão, um poema maravilhoso do nosso Oswald de Andrade, chamado Pronominais, se não me engano. Então, dê uma acessada aí na internet, procure saber sobre esse poema e faça uma reflexão sobre tudo isso que a gente tem falado. Bom, já para os finalmente da nossa conversa, eu chamo a sua atenção para as diferenças entre oralidade e escrita. Por quê? São dois espaços completamente diferentes, meus camaradinhas. Pois é. A escrita é um local que beira a formalidade. Claro, tudo vai depender do ambiente, dos participantes dessa conversa, do assunto. O código é o mesmo e do meio que eu vou utilizar para transmitir esta informação, esta mensagem. Portanto, a escrita vai depender desses fatores. Por quê? Porque tudo isso é o processo comunicativo, mas em linhas bem gerais, vamos dizer que nós estamos em uma situação, um trabalho escolar, um trabalho acadêmico. Você vai me entregar um trabalho. Bom, esse trabalho eu quero que ele esteja de acordo com a norma culta da língua portuguesa, de acordo com as regras gramaticais, tá certo? Tem alguns aspectos que separam a escrita e a oralidade. Como eu disse, tudo isso vai depender do ambiente. Eu posso escrever um e-mail para o meu amigo. Então eu vou utilizar uma linguagem mais informal, uma coisa mais rápida, dinâmica, o internetês, aquelas siglas que nós utilizamos todo dia, VC, TAB, eu TB, eu também. Opa, então, essas situações que a gente sabe que permeiam o processo comunicativo. Bom, vamos considerar que a escrita seja utilizada numa situação formal, como eu acabei de dizer. Ela vai se diferenciar da oralidade, porque a oralidade traz algumas marcas. A oralidade é mais rápida, o pensamento é mais volátil, é uma coisa mais dinâmica. A escrita você já tem tempo para elaborar uma frase mais complexa, mais completa, tá certo? Bom, vem comigo. As diferenças entre a oralidade e a escrita, em linhas bem gerais. A fala, que é a oralidade, ela traz algumas marcas. Primeiro, ela depende do contexto. Então, se você for falar alguma frase, ela tem que estar inserida num contexto. Calma aí, sobre o que eu estou falando, onde eu estou, isso tudo é o contexto, meu caro aluno. Então, a fala vai depender deste contexto. Ela tem mais espontaneidade. Olha lá, é uma forma mais espontânea. Olha como eu estou falando. De maneira espontânea, sem decorar nada, apenas as palavras, e a partir daqui vou formulando pensamentos que vão, de certa forma, sendo mais fluidos, mais rápidos e dinâmicos. Eu tenho alguns recursos paralinguísticos. Ô Vini, o que é recurso paralinguístico? Ora, gestos, expressões faciais, isso tudo que a gente fala sem utilizar a palavra. Tá certo? Expressões faciais e gestos corporais. Eu utilizo nas falas, né, quando eu faço uso da oralidade, frases curtas. E, por fim, os elementos que mantenham a conversa aberta, não é? Entendeu? Percebe? Então, todos esses elementos aqui que eu estou utilizando, percebeu? Não é? Opa, são elementos que mantêm a conversa aberta para que o meu interlocutor, o participante deste processo comunicativo, consiga interagir comigo. Diferentemente da escrita, que já tem pouca dependência do contexto. Quando você escreve um parágrafo, este parágrafo por si só ele já deve ser contextualizado, tá certo?
Há mais planejamento. Quando você para escrever, por isso é tão difícil escrever. Porque falar é uma coisa, até papagaio fala, como diz a minha mãe. Mas na escrita você precisa mais de planejamento. Você senta e elabora mais a ordenação das palavras. Você utiliza frases mais completas, mais complexas. Aqui, galera, se você perceber, a fala é bastante marcada por períodos coordenados, tá certo? Frases e sentenças divididas em períodos por coordenação. Já a escrita são por períodos de subordinação. Então por quê? Porque sempre uma próxima frase vai completar o sentido da que eu acabei de dizer. Então as frases são completas. Eu utilizo mais conectivos. O que são conectivos, Vini? São as famosas conjunções. Certo? Períodos longos e a influência das convenções sociais. Por quê? Porque a influência das convenções sociais. Bom, porque eu não posso escrever errado. Eu tenho que pontuar na maneira correta, eu tenho que acentuar a palavra de modo correto, eu tenho que utilizar uma linguagem mais formal, porque a convenção social assim estabelece. Tudo bem? Bom, eu acho que isso é uma questão ainda bastante que suscita bastante reflexão, né? A linguagem e como nós devemos pensar o processo comunicativo. E uma última questão que eu fiquei de levantar sobre os puritanos da língua portuguesa, aquelas pessoas que sempre olham para a pessoa que tem uma variedade linguística menos formal, portanto, menos de prestígio, e acaba julgando esta pessoa. Lembram-se da minha avó que falava vassoura, e o chão sempre se manteve limpo, independente de começar com V ou com B. Portanto, o nome disto, que ocorre hoje bastante, chama preconceito linguístico. Tome cuidado para que você não seja um preconceituoso linguístico, achando que somente a sua variedade tem importância. Aquela pessoa que vem de outro estado, que fala diferente de você, que não teve condições de estudar, portanto, fala palavras erradas e, de certa forma, se comunica com dificuldade. Quando eu falo em processo comunicativo, meu camarada, não existe certo ou errado, existe o que está mais adequado à situação. Tudo bem? Portanto, não seja um completo idiota, não seja um preconceituoso linguístico. Não ache que a sua variedade linguística é a mais bela, portanto, é a única que é correta. Mantenha isso na cabeça. O processo comunicativo vai depender de vários fatores e eu uso a língua portuguesa como eu uso roupa. Para cada situação, eu tenho uma roupa. Tudo bem? Espero ter elucidado algumas dúvidas. Eu sou o professor Vini Reis. Se você curtiu o vídeo, deixa aqui o link, se inscreve no meu canal, deixa o like e dá um comentário aqui, assim você me ajuda a continuar com o meu trabalho. Beleza? Vamos lembrar? Processo comunicativo, fatores que devem, de certa forma, serem analisados, devem ser analisados, participantes, código, meio utilizado, assunto, ambiente. E as questões de adequação, sempre utilizar a língua no contexto mais apropriado, seja ele mais formal ou informal. Eu fico por aqui, professor Vini Reis, até a próxima.